Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura de mais um capítulo do livro Agora que Sou Mãe, os desafios e aprendizados da maternidade, escrito por Flávia Kalina. Linguagem. Se você chegou a este capítulo, já sabe que eu vim de uma família muito grande, expansiva e carinhosa. Em casa era difícil existir um momento de silêncio, porque estávamos sempre conversando, um falando por cima do outro. Eu, particularmente, gosto muito disso, e é daí que vem o meu apreço pela comunicação. Tanto é que, quando me mudei para os Estados Unidos, aprender a conviver com o silêncio, com a calmaria, foi uma das adaptações mais difíceis pelas quais eu tive que passar. Estudos dizem que, a partir do sexto mês de gestação, os bebês conseguem escutar o mundo externo. E eu, apaixonada que sou por bater um papo, assim que cheguei a esse estágio de gravidez, comecei a praticar o diálogo com a minha filha. Confesso que no começo não foi natural. Me parecia abstrata demais a ideia de conversar com o bebê que estava dentro da barriga. Então, em locais públicos, eu falava menos com ela, sempre torcendo para que ninguém estivesse olhando, sob o risco de passar vergonha. Mas procurei criar esse hábito porque sabia que aquelas interações eram muito especiais. Além de conversas habituais e de descrever o que eu estava fazendo ou a paisagem que eu estava vendo, eu tinha o costume de ler em voz alta, cantar e de ligar o som alto no carro para que meu bebê fosse se acostumando e se sentindo estimulado por sons externos. Esses hábitos se tornaram muito mais presentes no último trimestre de gestação, quando eu já conseguia senti-la se mexendo. E apesar do bebê na barriga ouvir sons externos no geral, ele consegue escutar melhor sua mãe. É por isso que quando falamos com nossos bebês nos primeiros meses de vida, eles viram a cabeça na nossa direção, porque reconhecem nossa voz e se sentem confortados com ela. O mesmo acontece com pais que são presentes e participativos durante a gestação de parceiras. Mesmo recém-nascido, um bebê consegue distinguir, entre tantos homens falando, a voz do pai. O choro como linguagem. A primeira forma de comunicação de um bebê com o mundo é o choro. Sem praticamente nenhuma experiência e vivência, ele encontra no choro uma forma de se expressar e de transmitir aos pais a ideia de que está precisando de alguma coisa. Num primeiro momento, pode parecer assustadora a ideia de ter um bebê se comunicando conosco por meio do choro. Como vou saber o que ele quer dizer e do que ele precisa? Essa é uma dúvida comum a muitas mães e pais de primeira viagem, mas eu garanto, em questão de semanas já começamos a distinguir os tipos de choro e a decifrar o que cada um deles quer dizer. Nós, como mães, às vezes na angústia e na ânsia de resolver logo o incômodo dos nossos filhos, fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo, pensando que uma delas há de solucionar o problema e acalmar a criança. Acontece que nessa pressa perdemos a oportunidade de conhecer nossos filhos, palavra de quem já passou por essa experiência. Para entender o que de fato eles querem nos dizer com o choro, precisamos observá-los alguns minutos, prestar atenção a eles e também aos fatores externos. Qual o horário do dia que o bebê está chorando? Qual a temperatura da casa no momento do choro? Quando foi a última vez que ele mamou? Ele está sujo de xixi ou de cocô? Se, mesmo depois de analisar tudo isso, você ainda não estiver encontrando uma resposta satisfatória, pode ser que seu filho apenas precise do bom e confortante colo da mãe. Estabelecendo padrões de comunicação com o bebê. A linguagem corporal é uma das formas mais primitivas de expressão, portanto, facilmente compreensível por bebês. Por meio de nossas feições, posturas e comportamentos, eles conseguem entender o que estamos sentindo e o que queremos transmitir. E para que essa comunicação seja efetiva, é fundamental olhar nos olhos no rosto da criança e sempre se nivelar pela altura dela para estabelecer um diálogo, seja agachando ou pegando-a no colo e suspendendo-a na altura do seu rosto. Assim, ela consegue ver a sua expressão facial, seu olhar, o movimento de seus lábios, ou seja, acompanhar e encontrar sentido no que está ocorrendo ao redor dela. Se é importante que a criança compreenda a sua linguagem corporal, com a verbal não é diferente. O som é um artifício essencial para a comunicação entre os seres humanos, e é desde cedo que a criança repara no que e em quem e em como falamos com ela. Por isso, para estimulá-la a dominar bem o vocabulário, a falar corretamente e a ter mais para frente um processo de alfabetização saudável, devemos
conversar com ela como se estivéssemos conversando com qualquer outra pessoa. É importante utilizar um vocabulário e uma maneira de falar compreensíveis para uma criança, portanto, palavras simples e claras, e uma pronúncia espaçada, devagar. Mas isso não significa que seja necessário falar de forma fofa, como um bebê falaria. O equilíbrio está em sermos doces e carinhosos, mas sem reproduzir a forma de falar de uma criança. Estimular a oralidade nas nossas crianças é fundamental. Desde muito pequenos, os bebês já balbuciam alguns sons, e do sétimo ao nono mês de vida, adicionam algumas consoantes e arriscam algumas sílabas, como mamá, papá, por exemplo. As falas deles não são compreensíveis, mas ainda assim é importante que exista a resposta para que eles se sintam estimulados, valorizados e percebam que estamos interessados no que eles têm a dizer. Quando a Vitória balbuciava alguma coisa, eu sempre respondia: Oi, filha, tudo bem? Você está falando? O que você está vendo? O coelhinho azul pendurado na parede? Sempre descrevendo o que possivelmente teria chamado a atenção dela, demonstrando interesse e dando uma pausa para que ela pudesse me responder de volta. E assim estabelecíamos nosso vai e vem de palavras. Aliás, a Vitória sempre se demonstrou muito pronta e disposta para pequenos diálogos, o que atribui ao interesse dela as oportunidades de conversa que eu criava. Quanto mais os bebês fazem tentativas de comunicação e ficam sem resposta, menos encorajados se sentem e vão deixando de conversar. Então, para termos bebês falantes e comunicativos, é primordial darmos retorno às interações. Afinal, isso é respeito, e respeito é a chave para a construção de relacionamentos saudáveis. Falando em respeito, outra maneira de demonstrar estima pela criança é explicar a ela tudo o que está acontecendo ao redor e assim criar novas oportunidades de diálogo. Se eu fosse trocar a fralda da Vitória, por exemplo, eu narrava tudo o que estava fazendo com ela. Filha, agora vamos trocar a sua fralda. Mamãe vai colocar você no trocador, vai tirar a sua calça, a fralda está suja, vai limpar o seu bumbum. O mesmo acontecia quando a gente ia sair ou quando ia dar um banho nela. Contar para a criança o que está acontecendo é uma forma de se conectar com ela e, principalmente, dar a ela a possibilidade de entender o que está acontecendo. A repetição também é um fator de extrema importância na comunicação com bebês e crianças. Mesmo hoje, mais velha, a Vitória me pede para cantar 10, 20, 30 vezes a mesma música, as músicas das quais ela gosta. Para nós adultos, ouvir uma mesma música, uma mesma história dezenas de vezes é bastante cansativo, mas as crianças gostam, porque a repetição faz parte do processo de assimilação delas. É assim que elas aprendem. Meu filho fala errado, devo corrigir? Nessa primeira fase do desenvolvimento da oralidade da criança, não. É natural pensarmos que é nossa obrigação de diferenciar o certo do errado para os filhos. O problema é que quando corrigimos a criança, muitas vezes acabamos intimidando-a ou fazendo com que ela passe vergonha, dando a entender que ela fez algo muito errado. Portanto, em vez de corrigir, o ideal é simplesmente repetir a palavra corretamente. Se a criança falar chorro, podemos responder: Nossa, você viu um cachorro? E nunca dizer: não é chorro, é cachorro. Dessa maneira, tira-se a entonação impositiva e, consequentemente, a percepção de que a criança está fazendo algo condenável. Se sempre mantivermos nosso vocabulário correto, rapidamente a criança percebe a forma certa de falar e se ajusta sozinha, de maneira menos traumática. É importante lembrar que ela ainda está começando a conhecer o idioma e que poderá aprender com muito mais prazer se puder explorar a língua sem se sentir podada. Bebê e TV, a influência da telinha no desenvolvimento da oralidade. Eu adoro assistir televisão, sempre gostei. Me divirto, me emociona, aprendo coisas novas. E imagino que a maioria dos meus espectadores também tem essa relação de encantamento com conteúdos em vídeo. Afinal, muitas vezes, eles nos abrem a porta para um mundo novo, que jamais teríamos a oportunidade de conhecer se não fosse pela transmissão através da tela. Mas depois de muita leitura e estudo, decidi expor meus filhos o mínimo possível à televisão até os 2 anos de idade, e explico por quê. O cérebro de uma criança se desenvolve de forma muito rápida, especialmente até 3 anos de idade. Várias conexões são formadas através de todas as experiências que o neném vai tendo ao longo da vida. E a forma dele experimentar o mundo nesses primeiros anos de existência se dá basicamente por meio de tato, olfato e paladar. É por isso que a criança pequena mexe em tudo, tende a colocar objeto na boca. Essa é a forma mais primária do ser humano experimentar o mundo. A visão e a audição só se desenvolvem mais tarde, e são justamente os únicos sentidos que a TV estimula, como imagens, cores e sons. Em termos visuais, o problema está no fato da televisão exibir reproduções da vida real que a criança não consegue assimilar. Em primeiro lugar, porque a imagem da televisão ainda é em 2D, na maioria dos casos, e é impossível pegá-la e experimentá-la com os outros sentidos.
E em segundo, porque os vídeos exibidos na TV geralmente são editados, ou seja, sofrem cortes e alterações de plano. Nós adultos entendemos a continuidade que existe entre os diferentes planos e cenas. Já as crianças, essa relação não faz sentido. Já no universo auditivo, é inegável que os programas de televisão são ricos em vocabulário e diálogos, mas a criança, nos primeiros anos de vida, aprende com o real. Ela precisa de interação humana, de olho no olho, para que o mundo faça sentido. Então, nada melhor do que conversar com pessoas de verdade, com quem ela possa interagir por meio dos demais sentidos também. E o problema não está somente no contato direto entre a criança e a TV, mas também na maneira como a TV interfere nas nossas relações. Quando a TV está ligada, tendemos a ficar mais quietos, a prestar atenção total no que a TV fala, a não interagir com as pessoas que estão ao nosso lado. E aí, acabamos perdendo oportunidades de criar diálogos reais e interessantes. E apesar de eu ter construído todas essas convicções, eu entendo quão difícil pode ser se policiar para manter a televisão desligada enquanto estamos com nossos filhos. Para encorajá-los, vou contar uma história muito interessante da minha infância. Eu, particularmente, cresci em frente à TV, mas me lembro de que um casal de tios meus, por opção, não tinha TV em casa. E por incrível que pareça, eu não ficava entediada quando ia visitá-los, muito pelo contrário. Eu adorava passar meus dias lá porque a casa era forrada de gibis e revistas. Eu tenho lembranças nítidas de estar sentada sobre uma almofada no chão lendo gibi e entrando em universos nunca antes explorados. Era incrível. Fora os demais passatempos que praticávamos em família quando estávamos na casa deles. Todo mundo se reunia para jogar baralho, cantar, conversar. Eram momentos deliciosos e de muita conexão. E embora eu adorasse assistir TV, quando estava na casa dos meus tios, eu não sentia a menor falta do aparelho. Por isso, no meu dia a dia, faço o possível para recriar com a Vitória alguns daqueles momentos como os que eu aproveitava quando estava na casa desses meus tios, que não que eu vá me desfazer da televisão, de maneira alguma, porque eu realmente gosto de assisti-la e acho que ela tem a sua serventia. Mas tento estipular apenas alguns horários para deixá-la ligada, e mais do que isso, tento usá-la como um propósito de aproximar a família, conversando sobre o que a gente está assistindo. Quando desligamos a TV ou mudamos a nossa relação com ela, descobrimos um mundo novo com os nossos filhos, em que coisas incríveis podem acontecer. Dica: aproveite a rotina para interagir com o seu filho. Quando falamos em promover experiências e estimular a criança a interagir com ela, às vezes pensamos que é necessário estar em um lugar especial e gastar dinheiro, o que não é verdade. Dentro de casa é o melhor lugar para criar essas conexões e os momentos rotineiros, como o banho e refeição, a preparação para a soneca. São grandes oportunidades de estabelecer diálogos. Temos que lembrar que crianças gostam da simplicidade da rotina. Língua de sinais para bebês. Ao longo da minha experiência como educadora infantil, aprendi diversas coisas importantes, curiosas e que pude aplicar não só à educação dos meus alunos, mas a dos meus filhos. Um dos aprendizados mais interessantes é que levei com mais consistência para a vida foi a linguagem de sinais para os bebês. Sabemos que nos primeiros meses de vida, os bebês se comunicam por meio do choro e de simples barulhos que muitas vezes não são corretamente interpretados, o que acaba gerando frustração na criança e nos pais. E é para abrir mais as portas da comunicação e evitar esse tipo de descontentamento que serve a língua de sinais para os bebês, que pode ser ensinada à criança a partir dos primeiros meses de vida. Além de ser uma ótima ferramenta para facilitar a comunicação, a língua de sinais cria um laço familiar muito íntimo, porque é uma forma única de se comunicar e que exige que pais e filhos se olhem e prestem atenção no outro enquanto conversam. Há também benefícios no desenvolvimento intelectual. Alguns estudos indicam que crianças que usam a língua de sinais desenvolvem um vocabulário mais amplo e podem até ter um desenvolvimento melhor nos estudos. Apesar de intimidar um pouco no começo, por ser algo pouco familiar para a maioria de nós, adotar a língua de sinais para se comunicar com a criança é uma atividade muito satisfatória, porque além de ensinar, aprendemos ao mesmo tempo. Ouço muitas pessoas dizendo que a língua de sinais é incrível, mas que não serviria para a realidade delas, ou que a criança delas não será capaz de aprender, porque é complexo, muito complexo. Uma maneira simples de destruir essa insegurança é pensar no sinal de tchau. As crianças aprendem cedo a abanar a mão quando estão se despedindo de alguém, não aprendem? Essa é a prova mais clara de que ela consegue sim aprender a se comunicar por sinais. Aliás, introduzir a língua de sinais para a criança é mais fácil do que parece. A recomendação é que se comece com apenas um sinal e foque nele. Como a Vitória mamava a cada 3 horas, o primeiro sinal que eu escolhi foi mamar. Então, sempre que eu falava a palavra mamar, eu fazia o sinal junto. Levou uns 2 meses para que ela reproduzisse pela primeira vez, mas logo que ela percebeu que poderia ter o que quisesse apenas fazendo sinais, ficou mais interessada.
muito interessada, e ampliou seu repertório com uma rapidez impressionante. As poucas palavras que ensinei foram mais, para pedir mais comida quando quisesse, estou satisfeita, para avisar que quando havia terminado de comer. No início, nós temos de nos policiar para sempre associar o gesto à palavra, mas depois se torna natural para nós e para eles. Assim como fazemos o tchau no momento em que estamos nos despedindo de alguém. Nota: a língua que escolhi usar com a Vitória foi a American Sign Language, que é a mais básica para falantes de inglês e que, curiosamente, é bastante similar à língua brasileira de sinais Libras. Vamos falar sobre os sentimentos. Quem assiste ao meu canal até já sabe o quanto eu brinco com o Ricardo, meu marido, para que ele fale sobre os seus sentimentos. Apesar de dizer em tom de brincadeira, acredito que falar sobre nossos sentimentos é extremamente importante. Em primeiro lugar, porque ajuda na comunicação com os outros, e em segundo, porém não menos importante, porque é só externalizando o que sentimos que conseguiremos lidar com isso de uma forma saudável e evitar problemas futuros, como aliviar sentimentos desagradáveis com comportamentos inadequados. Eu mesma ainda tenho de me aprofundar mais nisso. Comer foi a maneira que eu encontrei para lidar com as minhas ansiedades, e eu preciso entender por que eu desenvolvi esse mecanismo. Mas a verdade é que expressar o que sentimos é uma tarefa muitas vezes complicada, inclusive para nós que somos adultos. Para tentar tornar esse processo mais simples na vida das nossas crianças, é essencial conversarmos com elas sobre o que nossos sentimentos e dar nomes a eles. Vamos supor que você tenha quebrado sua batedeira e não vai conseguir assar um bolo que tinha se proposto a fazer para a tarde. Compartilhe tudo isso com a criança. Estou muito frustrada porque quebrei a minha batedeira e não vou poder fazer aquele bolo de laranja que eu tinha dito que faria. Um dos maiores desafios para uma criança é verbalizar o que sente, e se ela não conseguir se expressar em palavras, certamente vai encontrar outra forma para fazê-lo, agressividade ou choro. Então, é essencial darmos nome ao que sentimos para que nossos filhos tenham sucesso ao nos comunicar o que eles sentem. Outra postura crucial em uma mãe ou pai é saber validar os pensamentos e sentimentos do filho em vez de repreendê-lo e podá-lo. Quando a Vitória diz que quer tomar banho novamente, mesmo tendo acabado de sair do chuveiro, em vez de falar nada de banho, você acabou de tomar, não vamos desperdiçar água, eu falo: você gosta mesmo de tomar banho, hein? Eu também amo, a minha parte favorita do dia. Mas você acabou de sair do banho. Vamos tomar de novo só amanhã, no mesmo horário? É uma maneira de explicar que não será possível realizar aquele desejo naquele momento, mas ainda assim mantendo a abertura para a criança sempre comunique o que pensa e o que sente, sem medo de ser repreendida. O ritual da leitura. Uma maneira bastante eficaz de desenvolver a oralidade e as habilidades de comunicação de uma criança é inserir rituais de leitura na rotina dela. Além dos livros serem ferramentas mágicas que promovem aprendizado, descoberta, imaginação e criatividade, a leitura aproxima os filhos dos pais e das mães. Afinal, naquele momento, ambos têm atenção total voltada para a mesma história. Eu li livros para a Vitória desde quando ela era bem pequenininha. Isso porque eu experimentei esse hábito também desde cedo. Cresci em uma casa com muitos livros, recebíamos assinaturas mensais de revistas, minha mãe sempre estava lendo alguma coisa. E esse é o ambiente que eu procuro reproduzir na minha casa com os meus filhos. Em cada cômodo há pilhas de livros infantis e até mesmo meus. Como as crianças aprendem muito mais assistindo ao que acontece à volta delas do que ouvindo recomendações, acredito ser meu papel de mãe desenvolver o hábito de leitura em mim para que elas se sintam interessadas e percebam os livros como uma opção de entretenimento e de conhecimento. Atualmente, nossos rituais de leitura acontecem antes da soneca da tarde e antes do sono da noite, mas eu procuro incentivar que a Vitória leia também durante o dia. Se eu vejo que ela está meio perdida pela casa, sem saber o que fazer, eu falo: filha, por que você não pega um livro para ler? Ela tem aceitado a sugestão com bastante entusiasmo. Inclusive, já está começando a criar os próprios enredos, a contar as próprias histórias baseadas nas ilustrações dos livros que ela lê e a reproduzir as histórias que eu conto para ela, o que para mim é fascinante, porque além de ser uma prova concreta de que o livro estimula a criatividade e a imaginação das crianças, é um indício de que a minha filha presta atenção e dá valor aos nossos rituais de leitura. Outro grande poder de leitura é a expansão do vocabulário. Todos nós temos um certo número de palavras no nosso repertório, que precisa ser expandido e explorado. A leitura é uma boa ferramenta para ajudar nesse processo. Sempre que vejo livros de figuras reais, eu os compro para ler com a Vitória, porque eles criam uma identificação muito maior, uma identificação maior entre a imagem e a nova palavra.
A grande lição. Nossos filhos aprendem a se comunicar, mas somos nós que tiramos uma grande lição desse processo. É importante estimular a oralidade deles, mas fundamental mesmo é ter paciência e respeito pelo tempo e pelo ritmo de desenvolvimento da criança. Não adianta ter pressa para que as coisas aconteçam. É claro que sempre temos que prestar atenção ao que é apropriado para a idade dos nossos filhos e conversar com pediatra e pedagogos para entender se o desenvolvimento deles está seguindo o padrão esperado. Até porque, se houver algum problema na fala ou na capacidade cognitiva, quanto mais cedo a intervenção acontecer, maiores as chances de sucesso. Mas não podemos nos desesperar ou forçar a barra para que eles aprendam algo que ainda não estão prontos para fazer. Nosso papel como pais não é pressionar, é dar espaço para que nossos filhos se desenvolvam, é criar oportunidades de conversa e cantar canções para estimular a oralidade deles. É contar histórias para trabalhar com a imaginação. Mesmo tendo trabalhado com crianças durante tantos anos, eu continuo me surpreendendo com a capacidade delas. Obrigada por acompanhar a leitura deste capítulo do livro Agora que Sou Mãe, os desafios e aprendizados da maternidade, escrito por Flávia Kalina.